A paz do Senhor Jesus, queridos. Hoje nós vamos falar de Neemias, um homem de oração, um homem que deixou registrado um traço de empatia. Um homem que, ao saber da situação que estava em Jerusalém, com seus muros danificados, fendidos e as suas portas queimadas, mas não só isso, ele também fica sabendo que o povo estava em desprezo e grande miséria, e os muros fendidos e suas portas queimadas. Uma situação de vulnerabilidade. Um povo que tinha os seus muros danificados era um povo alvo fácil. Era um povo sem força, um povo que estava sem proteção. Então, quando Neemias recebe essa informação, nós vemos aí o traço de empatia que ele se põe a chorar. Ele se entristece e por dias fica lamentando, ele fica chorando, mas não só isso. Ele se posiciona e ora e jejua. Nós vemos que quando ele ora, jejua, ele está buscando por solução. Ele não ficou apenas chorando, se lamentando, sentado, prostrado. Ele orou e jejuou. E vai dizer que ele chorou por dias. Diz assim: assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando ao Deus do céu. Ele não ficou apenas chorando, apenas lamentando, mas ele pegou aquela dor que ele absorveu ao saber da situação do povo, da situação da cidade de Jerusalém, da situação dos muros, e levou a Deus em oração. Este livro é riquíssimo. E quando nós olhamos, nós vemos que ele se trata de reparos, de restauração, e nós aprendemos muitas lições neste livro. Então já começamos a aprender que ele não ficou só chorando, mas ele orou e jejuou. Ao receber de Deus a missão de ser usado nesta restauração necessária dos muros, nós vemos ainda que ele atendeu a missão de Deus e avaliou a situação dos muros. E quando nós vamos ler que ele avaliou a situação dos muros, nós vamos ver que ele menciona que ao ir até lá para avaliar, ele não falou do que Deus tinha colocado em seu coração para fazer. Revelamos muito, abrimos muito nosso jardim, o lugar de segredos que nós temos que ter com Deus para pessoas que sequer nós conhecemos o coração daquelas pessoas. E às vezes o Senhor nos propõe missões, nos propõe situações que é para silêncio. Silêncio, mas não parado. Silêncio, mas não desligado do propósito. Vai dizer, sem falar o que Deus pôs no coração para fazer. É preciso esconder, muitas vezes, o que se passa entre nós e Deus, porque alguém pode não compreender, porque o inimigo vive em derredor, o nosso adversário. E isso é um traço que nós vemos ainda escrito, e nós precisamos aprender com isso também. Nem tudo que Deus propõe em nosso coração precisa ser aberto. E nós vamos então continuar aí. E Deus colocou pessoas certas para auxiliar nos reparos necessários. Restaurar exige esforço. Restaurar exige esforço, exige muito de nós. E não dá para pensar que é possível seguir sozinho.
Deus coloca pessoas para auxiliar, pessoas certas. Mas imagino que se ele abre o que Deus tinha colocado em seu coração, essas pessoas talvez não fossem as certas. Mas ele agora tem as pessoas certas para auxiliar depois de avaliar em silêncio a situação. Ele escondeu, ele protegeu aquilo que Deus colocou em seu coração. E agora ele tem as pessoas certas para auxiliar no que era preciso. E nós seguimos aprendendo e eu quero fazer alguns pontos marcados neste vídeo. Quando nós posicionamos a restaurar coisas que foram prejudicadas dentro de nós, aqui fala de muros, mas quantas áreas dentro de nós, muitas vezes pelas provações, pelas guerras internas, foram danificadas com o tempo. Estamos sentindo vulneráveis, passando por circunstâncias que estão nos deixando sem força. E quando o Senhor nos mostra que é preciso restaurar e tomando a atitude de restaurar, parece que tudo tem que dar certo. Deus está aprovando, Deus está junto, então não vai acontecer nada. Mas quando nós vemos a sequência escrita, nós vamos observar que teve inimigos se opondo. E quando os inimigos se colocavam, se posicionavam contra eles, eles não focaram o seu olhar no inimigo, mas no que eles tinham para fazer, na sua missão. O foco deles era a reconstrução, o reparo, era a restauração. O foco deles não era o inimigo, e sim restaurar aquilo que foi danificado. Entenda que quando você se posicionar para restaurar essas áreas, o inimigo vai se opor. Vamos ter momentos de guerras. E nós precisamos fazer como eles. O que eles fizeram? Eles oraram a Deus. Porque o foco deles não estava em quem estava se opondo, mas na restauração. Não desista de restaurar o seu casamento. Não desista de restaurar aquilo que você perdeu dentro de você, o relacionamento que você distanciou de Cristo. Não desista de restaurar a intimidade com Deus. Vai ter oposição do inimigo, sim, mas você precisa montar estratégias. Nós precisamos de estratégias. Precisamos saber que tem inimigo, mas tem um Deus que está acima de tudo. Um Deus que é poderoso, um Deus que arrancou o seu povo com braço forte. Um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais. Talvez você está pensando assim, eu não consigo. Sozinho você não consegue. Mas com Deus, em Deus você é capaz. Com sabedoria, buscando sabedoria. E aí vai dizer que eles montaram estratégia para se defender, mas não deixaram que o inimigo parasse a restauração, os reparos. E nós vamos ver que trazendo cargas na restauração, se ocupavam as mãos na restauração, no trabalho, mas também se armaram. A arma do cristão é oração, jejum, leitura bíblica, absorver a palavra de Deus e vivê-las, ter uma vida de intimidade com Deus, de santidade. Fazendo assim, qualquer distrações, qualquer situação que o inimigo tente colocar para atrapalhar não será nada, porque a mão do Senhor estará trabalhando conosco, estará nos ajudando. Existe um Deus que não se cansa. Nós vemos que eles se colocaram e não pararam de fazer o que era preciso. E Deus estava com eles.
E quando nós continuamos ainda um pouco mais, nós vemos que eles tentaram intimidar o líder. Tentaram intimidar. Nós vemos na palavra do Senhor dizendo que o inimigo anda em derredor, bramando como leão, a quem possa tragar. Nós vemos então que Deus é conosco e nós precisamos ter a nossa visão alinhada com os propósitos de Deus e não se intimidar com aquelas situações que o inimigo muitas vezes vai tentar fazer nos parar. Eles continuaram. E quando nós lemos no capítulo 6, nós vamos ver que a obra da restauração foi concluída. E isso você vai encontrar no capítulo 6, dizendo assim. Deixa só eu encontrar para ler aqui com você. No capítulo 6, está assim, no versículo 15. Acabou-se, pois, o muro. Terminou. Então, nós precisamos ter em vista que acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. Você pode continuar aí a leitura bíblica, você pode continuar estudando aí, mas o que nós tiramos aqui é que existem situações que nós precisamos não só chorar, mas posicionar em oração e aceitar os propósitos que Deus tem para nós. Se posicionar, se colocar à disposição para cumprir os desígnios de Deus, entender o propósito de Deus para o seu coração. Não saia abrindo para qualquer um. Mantenha a sua vida em sabedoria em Deus. Busque sabedoria e guarde o seu jardim. Preserve os segredos de Deus com você. Nem tudo que o Senhor te falar, nem tudo que Deus se revelar a você precisa ser contado, falado. Se for necessário, Deus colocará pessoas em seu caminho para te ajudar, para te auxiliar. No processo de restauração de áreas da nossa vida, assim como na restauração do muro, enfrentaremos oposição, enfrentaremos o inimigo que vai nos atacar, tentar intimidar para parar o projeto. E nós precisamos ter a nossa visão na restauração necessária que estamos buscando em Deus. O inimigo se opôs, corre para o joelho. Vamos orar, vamos clamar, vamos buscar, vamos ler a Bíblia. Vamos ter uma vida de santidade com Deus e não desistir. E nós vamos ver que, ainda que o inimigo tente intimidar, vamos conseguir romper porque a mão do Senhor está sobre nós. Graça e paz, eu espero de coração que este tempo tenha sido precioso e bom para a tua vida. Que nós venhamos continuar aí estudando a palavra de Deus, meditando, aprendendo e praticando. Este é o momento vivendo a palavra e que Deus possa abençoar a sua vida. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Deus te abençoe em nome de Jesus.